Voltamos agora com o programa Despertar. Hoje estamos recebendo aqui a terapeuta ocupacional Estela. No último bloco falamos muito da terapia ocupacional na infância. Foi de grande aprendizado. Aposto que vai ter muitas reflexões para todos que necessitam esse tipo de intervenção. E a Estela trouxe para nós algumas imagens do trabalho dela, desse atendimento com as crianças, para o pessoal conhecer. Porque às vezes fica tão vago assim, como que é numa sala, a criança está sentada, ela está deitada. Então a Estela trouxe imagens para a gente estar mostrando aí para você aí de casa sobre a terapia ocupacional. Esse é o Léo. Esse é o Léo. Então, eu trabalho com o Léo a parte concreta, né, do objeto. Alguns utensílios, está mostrando para vocês verem. Isso é um adaptador de lápis. Estou trabalhando a parte sensorial da mão desse paciente. É a adaptação para coordenação motora fina. Olha que legal, pessoal. Aí eu tirei umas fotos, né, dos materiais, dos brinquedos. O Leonardo. A gente ali pode ver a imagem e a fruta correspondente. Isso, a cor, né? O pegar, o levar à boca. Os encaixes. Os encaixes, que são importantes. Olha a coordenação motora fina daquela criança. Que lindinho, fazendo pinça, isso mesmo. Trabalhando e exercitando. Uma adaptação para utensílio de cozinha, paciente que às vezes fala, eu gostaria de estar cortando minha maçã, eu queria descascar meu alimento, eu queria fazer uma janta, né? Então a gente usa adaptações. Por que não? Se tem esses utensílios. Sim, isso, e a gente usa adaptações para esse paciente conseguir fazer a função. Né? A função. Ali trabalhando a força muscular. Olha que legal, pessoal, as imagens, então, para exemplificar todo esse trabalho da Estela. E agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho, porque a impressão que a gente tem é que a deficiência é de nascimento. A pessoa nasceu deficiente. Obviamente que muitos adultos chegam à vida adulta com uma deficiência desde o nascimento. Mas pode acontecer das deficiências adquiridas, que também precisam da reabilitação. E eu acho que entramos muito aí nesse assunto da tua formação, não é mesmo, Estela? Que é a terapia de mãos, como a gente viu nas imagens, ajudando a descascar uma maçã, ajudando a preparar um prato, ajudando a ter essa vida diária facilitada. Pacientes adultos, que tipo de patologia chega a você? Traumatismo crânioencefálico, né, por um acidente, AVC, né, que é o derrame, paralisia cerebral, chega para mim. Porque o paciente chega numa idade adulta, ele tem condições totais de ter uma vida longa. Sim, com certeza, né? Uma vida longa e talvez uma deficiência motora. E aí a gente vai trabalhar com a função e movimento dessa locomoção ou dessa parte motora funcional da mão. Eu tenho pacientes que chegam para mim com dificuldades funcionais da mão, da hemiplegia, né? Por causa da paralisia cerebral. Hemiplegia, no caso, para o pessoal entender, é quando um lado só do corpo ele tem aquela paralisação. Então, às vezes, só um lado, só a mão esquerda, só... Isso. Geralmente é mão e perna, já pega, né, a metade do corpo. Metade, M mesmo, né? M-corpo. E vai intensificar a terapia naquele membro. Isso. Aí o paciente chega, vamos, né, supor, adulto. Qual é o objetivo dele adulto? Eu vou perguntar para ele, o que você quer? Por que você está vindo? Porque eu quero que melhore a qualidade dos meus movimentos, que melhore a qualidade da minha função, e eu vou trabalhar isso com ele. E isso, pessoal, vem a ser assim, pentear o cabelo, escovar os dentes. A gente que faz isso normalmente e até mesmo sem pensar, parece uma coisa tão simples. Agora imagine a realização da terapeuta e do paciente ao conseguir executar essa função que estava ali, a família tendo que pentear o cabelo, a família tendo que escovar o dente, fazer a higiene daquele paciente. Então, se ele atingir esses objetivos, eu imagino que deve ser muito prazeroso, Estela. Quando eu estava pensando, né, pensando como eu ia estar traduzindo a terapia ocupacional aqui para vocês, eu pensei em trabalhar, né, porque amar o que a gente faz, porque a gente vê o resultado todos os dias. Às vezes as pessoas não veem
né? Porque ela tá ali no dia a dia, mas só fez isso. Mas para você que atingiu um objetivo, o paciente chegou ali e falou assim, eu quero conseguir cortar a minha carne. Olha, é uma coisa tão simples para qualquer um de nós, às vezes. Para qualquer um, né? Mas talvez para esse paciente é uma coisa muito difícil. Você ter que pedir para alguém cortar a tua carne, ou para descascar uma laranja, ou para cortar uma cenoura, né? Descascar uma cenoura. Então, assim, meus pacientes às vezes chegam com coisas assim, eu queria voltar a escrever meu nome, assinar meu nome, eu preciso assinar meu nome no banco. Então, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai trabalhar, treinar para esse paciente. E com isso achar artifícios, achar utensílios, fazer adaptações. Essas adaptações, em geral, elas vêm pronta para o paciente adulto? Ou já pode se comprar, vamos dizer, tem uma loja para isso? Ou você consegue, às vezes, adaptar alguma coisa que tem em casa de forma mais caseira? Isso. Normalmente, eu trabalho com a dificuldade dele ali no momento. O que é? Segurar? Então vamos adaptar aqui, né? Vamos pôr um EVA, vamos colocar E aí eu levo, às vezes eu faço e já leva para casa, já vai treinando em casa também, né? Mas eu queria dizer uma coisa importante aqui. Existem várias áreas, né, da terapia ocupacional. E tem terapeuta ocupacional que trabalha só com adaptação. Né? Então, assim, é importante que o paciente, se o terapeuta ocupacional dele não trabalha com as adaptações necessárias ali, que o terapeuta ele tenha esse olhar para estar direcionando para um outro que possa estar adaptando uma cadeira de roda melhor para esse paciente estar confortável, estar com uma postura mais adequada. Porque existem cadeiras de rodas hoje em dia que são maravilhosas e perfeitas para aquela criança ou para aquele adulto, mas que são que tem valores como se fosse de um carro. Exatamente. Carrinhos de criança, inclusive, tem uns caríssimos. Isso. E aí, o que acontece? A gente pode adaptar uma cadeira de rodas, o terapeuta ocupacional, ele pode adaptar uma cadeira de rodas mais comum para esse paciente também ter uma vida, né, uma qualidade Estela, melhor. Eu não sabia dessa parte. Então, você pode, vamos dizer, através de encostos, um posicionamento de almofadas, fazer esse tipo de ajustes. Suportes, apoio de pé, né, para o pé da criança não ficar, né, solto, para ela ter uma postura melhor. Postura melhor, que é importantíssimo, né? Porque é o tempo todo que ela fica nessa cadeira. Então, a gente tem que dar maior qualidade de movimento, de postura. Exatamente, ela fica, vai para a escola, vai ficar na cadeira. Isso. Quanto tempo? Uma tarde toda, talvez? Isso. E os pais, às vezes, não têm essa noção que pode, com coisas simples, até baratas, comparando a comprar um produto tão mais caro, consegue fazer uma adaptação que deixa bem confortável, que deixa acomodado. E assim, nos teus 18 anos dessa profissão, assim, alguma história assim, que mexeu contigo, que você achou assim, não, isso merece ser contado? De um paciente, já que estamos falando dos adultos, de algum paciente adulto? Eu tenho como eu falei no começo, eu tenho muitas histórias de sucesso. Pacientes que chegaram com padrão neurológico, né, grave, e que hoje em dia tem paciente meu que já receberam, né, que recebeu alta e que conseguiu sair com um objetivo. Eu digo assim, Paty, objetivo às vezes a gente coloca ali, o paciente chegou querendo amarrar o cadarço. Olha, gente, que coisa simples que os pacientes querem, que não é simples para ele. Isso, mas aí a gente vai trabalhando aquilo e ele não consegue chegar naquele final, porque para amarrar um cadarço, ele tem que ter tantas habilidades, sabe? A gente adapta. Por que comprar um sapato com cadarço, um tênis com cadarço? Por que não com velcro? Por que não E às vezes, o que é interessante pensar é que não passa na cabeça do familiar em casa. Porque a pessoa está obcecada por aquele amarrar. Isso. Então, essa semana aconteceu um caso de uma criança autista, a mãe virar para mim e falar assim, mas ele nunca vai amarrar o cadarço do tênis? E ele tem 3 anos. Eu olhei para ela e falei assim, mas isso é importante agora?
né? A gente tem que ter objetivos. Quais são os nossos objetivos iniciais? O cadarço do tênis agora não é importante. Primeiro porque ele tem 3 anos e ele nem faz contato visual, entende? Então, tem tanta coisa na frente. Tantas coisas na frente. Por exemplo, assim, uma criança na escola, ela tem uma dificuldade escolar. Eu digo assim, para ela saber escrever coordenação motora fina, ela precisa de tantas coisas antes. Ela tem que ter uma coordenação motora global adequada, lateralidade, esquema corporal. São muitos pré-requisitos antes de uma coordenação motora fina. Voltando a falar dos adultos e histórias de sucesso, eu tenho um paciente que chegou para mim porque ele tinha dificuldades motoras para estar cortando alimento e estar fazendo comida. E hoje ele tem uma força muscular muito melhor, uma coordenação motora muito melhor. Nós fazemos circuito, nós fazemos várias Estela, coisas. Isso deve ser muito legal de estar vendo acontecer. Maravilhoso! Pessoal, assim, ó, é muito importante a conversa que eu tô tendo aqui com a Estela. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Sério? Foi tão rápido, porque tem muito assunto. Fica o convite para um próximo programa. Nós poderíamos ficar aqui conversando com a Estela por um longo período. Foi um grande prazer ter você aqui, Estela. O prazer muito foi obrigada, meu. muito obrigada mesmo. E para você que tem algum familiar com necessidades específicas, para você que não tem, porque o conhecimento ele pode te ajudar a ter aquele olhar para todos. Então, eu acredito que as pessoas que assistem estão recebendo informações para ajudar outras pessoas. Meu muito obrigada pela receptividade que o nosso programa está tendo. Um grande abraço a todos. Sigam as nossas redes sociais, fiquem dentro da nossa programação e também do nosso portal da TV.